Bom dia, pessoal. Vou contar uma história aqui, uma história um pouco diferente. Essa história é uma história bem antiga também. Meu pai contava muito pra gente dormir, né? É história que não se vê mais, então eu gosto de relembrar minhas histórias para que passe para frente, né? Porque senão vai ficar esquecido muito tempo. É a história do rei misterioso. O rei era um rei feiticeiro, rei feiticeiro misterioso, e ele disse que tinha, lá no palácio dele, tinha um quarto cheio de livros. Milhares de livros, era um quarto cheio. Então tinha um escravo velho dele já, que o serviço dele era só cuidar daqueles livros. Como já era livro antigo, velho, então esses livros ele tinha que ser tirado para fora, colocar no sol, tomar sol, todo dia ele recolhia, botava de novo, então separava por etapa, né? Cada dia ele pegava um estante daquela, espalhava todo lá no sol, né? Depois folheava eles para eles é, 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 não criar mofo. E assim ele fazia isso todos os dias. Um certo dia o escravo do rei morreu e agora ele ficou sem jeito para cuidar daqueles livros. E esses livros, e a pessoa que ia cuidar daquele livro não podia saber ler, porque ele não queria que ninguém descobrisse o segredo dele. Então o que aconteceu? Ele disse que agora ele precisava de mais uma pessoa para cuidar daqueles livros e ele colocou anúncio no jornal local da época, né? Para que ele precisava de uma pessoa que não soubesse ler, e era para tomar conta dos livros. O trabalho era só para cuidar dos livros. Diz que apareceu muitos candidatos, mas ele entrevistou um por um e nenhum passou nos testes, porque ele descobriu que cada um sabia ler alguma coisa. Você não podia saber ler nada, tinha que ser totalmente analfabeto, senão ele não contratava. E a notícia se espalhou. Tinha um jovem gaiato, sempre tem uns jovens gaiatos que são espertos, né? Ele vendo essa notícia, ele disse, eu vou trabalhar para esse rei. O que ele fez, o jovem gaiato? Ele se fingiu de mendigo, se fingiu de escravo, passou uns 2 dias sem comer, vestiu as roupas velhas, matrapilha, e ficou andando pela rua todo sujo, pedindo, inclusive passou várias vezes na frente do palácio lá, pedindo comida de frente, do outro lado, mas não ia lá. Né? Só para o segurança ver ele passando para lá e para cá, né? Então ele passou várias vezes lá, outros dias, né? E acho que o rei chegou até a ver ele por lá, pela janela, sei lá, ele pode passar lá na frente, né? E um certo dia ele bateu na porta do rei, falou para segurança, pelo amor de Deus, me deu um prato de comida, tô desde ontem que não como nada, eu já pedi ali, fulano não deu, pedi ali, fulano não deu. O rei disse, viu lá de cima ele conversando com o segurança, disse, manda esse indivíduo entrar e dar um prato de comida para ele, e troca a roupa dele, dá um banho nele, eu vou fazer uma entrevista com ele. O rei se interessou pelo mendigo, né? Aí os segurança pegaram, levaram ele lá para a cozinha, né? Deram banho dele, deram comida, né? Vestiram a roupa dele. E o rei mandou que levasse ele lá no escritório para entrevistar ele. E disse que era o que ele queria mesmo, né? Ele já fez lá para isso mesmo. E disse que o rei começou a fazer pergunta para ele, pegou lá uma apostila lá, e perguntando a letra, que letra é essa? Aí um deles ia um O, perguntava um H, ele dizia um C, toda letra ele invertia o processo. Cada palavra ele, não sei. Aí eles, como não sabe ler isso, não, eu nunca fui na escola, meu pai foi escravo a vida toda, eu sempre morei no sítio, nunca fui, não sei, eu nunca peguei no livro, nem sei o que é livro. Como que é o livro? Ele disse, aí ele abriu um livro, esse aqui é o livro. É isso, é só para fazer isso, não quer? Eu faço tranquilamente. Tá bom então, então de hoje em diante você está contratado para você vai cuidar do meu livro, vai morar aqui em casa mesmo, pode ficar aqui, não tem, você vai morar aqui, vou te dar comida e aí eu vou te pagar um saláriozinho por mês. E ele ficou todo contente. Me alegro muito, muito obrigado, eu agradeço muito. E o rei agora abriu o quarto lá e mostrou os livros para ele. Pilha de livros, onde está de livro para todo lado. E ele disse, olha, tá vendo aquele ali, começa pelo aquele, lá, tá mais, você bota no sol, foi ler, foi lá, depois coloca de volta. Todo dia. Quando estiver chovendo, aí não precisa, só quando tiver sol. Tá bom. Então você fica só tirando a poeira.
E ele fazia isso todo dia. Só que quando o rei saía, ele ficava, ele era esperto, ele sentia a segurança perto, ele começava a ler os livros. Lia, já tinha lido vários livros, e ele lia escondido, né? E ele sabia que era só livro de transformação, você podia se transformar em qualquer coisa. Aí ele começou a se transformar no lápis, depois voltou atrás, se transformou, e aí começou se transformar em objetos, né? Aí ele se transformou num passarinho, numa rolinha. Aí, isso já faz tempo, né? Muito tempo, né? Um ano já, sei lá, 6 meses, um ano, 2, não se sabe o tempo que foi. Mas ele, por certo dia, o rei lá de cima observou que ele estava lendo. O rei viu que ele estava lendo. Aí o rei chamou ele e disse: você sabe ler, você me enganou. Não, senhor, eu não sei não. Sabe sim. Está despedido. Não quero você nem na minha vida mais. Suma da minha vista. E pagou o que ele devia para ele e foi embora. Só que o rei não ia deixar ele barato porque ele descobriu o segredo dele. Então o rei agora começou a perseguir para matar ele. Descobriu um plano para matar ele. Aí, como ele se transformar em qualquer coisa, descobriu onde ele morava, foi lá, se transformou de lobisomem e foi comer ele quando ele estava dormindo uma noite. Aí o menino malandro, ele viu que ele tinha entrado pela porta, né? E ele já, quando ele viu que ele era um lobisomem, ele já se transformou numa rolinha e desapareceu na imensidão e o lobisomem ficou falando sozinho. Aí, dessa vez ele não conseguiu, né? O que aconteceu? O menino sabia que ele ia tentar de novo. O menino mudou da cidade, foi morar em outra cidade, bem longe, e agora já arrumou um serviço no escritório, foi trabalhar no escritório. Ele sabia ler, foi trabalhar até no escritório, né? Mas o rei, sabendo disso, ele descobriu que ele trabalhava no escritório, ele se disfarçou de caixeiro viajante, que caixeiro viajante é o vendedor de hoje, né? Antigamente se chamava caixeiro viajante. Caixeiro viajante, ele foi lá, né, dando uma de representante, representando aquela empresa, blá, blá, blá. O menino já descobriu o truque que era ele. Aí o menino disse: esse cara está querendo me pegar aqui. Aí o menino já pela janela se disfarçou de uma rolinha, pá, voou, foi embora. Aí ele disse: transforme num gavião. Pá, se transformou num gavião, pá. Conseguiu perseguir o menino subia, descia, dava volta embaixo, e o gavião atrás, desviava nas aves, ele atrás, pega, não pega, pega, não pega. O menino viu quando ele ia pegar, passou no palácio, tinha um lugar de uma galinha comendo uns milho lá, e ele me transforma nesse milho, aí pá! Se transformou nos caras de milho, porque ele queria que a galinha comesse o milho, porque se ele ficasse dentro da galinha, ele morria, né? Mas aí o cara vinha atrás muito perto, percebeu, disse: eu me transformo num galo para comer esse milho. Aí pá! Se transformou num galo, na hora que queria comer, o menino percebeu, disse: eu me transformo numa raposa para comer esse galo. Tá! Pegou a cabeça da galinha, pegou a cabeça do galo, comeu o rei, e matou o rei. E aí terminou. O menino foi esperto, né?